Abramos ainda mais uma vez as nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo 4. Nós leremos inicialmente apenas o versículo de número 30. Onde está escrito: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós temos dedicado nossas meditações nos últimos domingos a esse texto, a esta exortação que encontramos nas Escrituras. E algumas coisas precisam ser observadas para concluirmos este assunto. Primeiro, é interessante observar que poucas são as ocasiões em que a pessoa do Espírito Santo é mencionada na Bíblia. Se nós olharmos para o texto bíblico como um todo, nós veremos uma grande quantia de menção ao Deus Pai, uma quantia muito maior ao Deus Filho e uma quantia pequena de referências ao Deus Espírito Santo. Isto não significa que um é mais importante que o outro, que a pessoa do Filho é mais importante que a do Pai, e que o Espírito Santo é só um coadjuvante. Não. Apenas mostra que as Escrituras centralizam o seu foco na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. E que é Ele o centro em torno do qual a vida cristã, a salvação, devem focar. Ele é a vida e não há vida fora de Jesus Cristo. Porém, há também o papel do Deus Pai, que envia o Deus Filho, que o sustenta durante o seu ministério terreno, que aceita o seu sacrifício, a sua morte de cruz como sendo substitutiva e expiatória. E há a pessoa do Deus Espírito que aplica essa obra, aquilo que o Senhor Jesus Cristo obteve na cruz do Calvário, na vida das pessoas. E então, cada um exerce o seu papel, e as Escrituras nos mostram isto. Por vezes, nós somos levados a supervalorizar a obra do Espírito Santo, quase em detrimento da obra redentora de Cristo, e às vezes nós subestimamos a obra do Espírito Santo como se ela não existisse. E esta é, entre outras, a razão pela qual, em pelo menos 3 ocasiões nas cartas paulinas, nós somos exortados acerca do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Uma ocasião é esta,
Efésios capítulo 4, aqui no versículo 30. Outra ocasião aparece na primeira carta aos Tessalonicenses, quando a exortação é: não apagueis o Espírito. E temos talvez a exortação mais conhecida, a que aparece em Gálatas: enchei-vos do Espírito, ou, para sermos mais corretos na tradução, continuai deixando que o Espírito Santo vos encha. E essas três exortações, elas estão contidas nas Escrituras para que nós sejamos lembrados sobre a importância, ainda que não tão enfatizada, do papel do Espírito Santo. Existe uma figura de linguagem usada para falar do papel do Espírito Santo, que diz assim, que o Espírito Santo é como um holofote. Ele nunca vira o facho de luz para si próprio. O seu facho de luz está sempre voltado para Jesus Cristo e a obra redentora. Mas é o facho de luz, é o seu papel. E, dito isto, quero chamar também a atenção dos irmãos para o contexto em que esta exortação é apresentada aqui na carta aos Efésios. Se nós voltarmos um pouco, alguns versículos atrás, nós encontraremos, a partir do versículo 17 do capítulo 4, a Escritura nos ensinando sobre o que significa viver a vida cristã. Como essa vida deve ser vivida, uma vez que, ao crermos em Cristo Jesus, como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos por uma transformação radical. Deixamos de ser algo e passamos a ser outra coisa completamente diferente. Lá no versículo 17, esta transformação é apresentada da seguinte maneira: não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Este é o modo de vida da pessoa sem Cristo, da pessoa que não tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele vive em nulidade, em inutilidade de pensamentos. O seu entendimento está obscurecido, colocado em trevas. Ele está alheio, separado da vida de Deus. Tem o seu coração endurecido, rebelde. Entrega-se à dissolução, é insensível, comete toda sorte de impurezas. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, quando conhecemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e cremos nele, deixamos de andar como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento. Aprendemos a viver de uma outra maneira. E essa outra maneira é descrita de maneira sintética no versículo 22, quando diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ou seja, aquele que é salvo em Cristo Jesus
passa a ter na sua vida um processo de despir-se e de vestir-se. As roupas do velho homem vão sendo tiradas uma a uma. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse movimento simultâneo de tirar uma roupa velha, contaminada pelo pecado, que se corrompe cada vez mais, e a substituição por uma nova roupa, providenciada por Deus, que se renova dia após dia, em justiça e em retidão. E a partir do versículo 25, nós encontramos alguns exemplos do que significa esse despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem. Por exemplo, por isso, deixando a mentira, a roupa do velho homem, fale cada um a verdade com o seu próximo, a roupa do novo homem. Aquele que furtava, roupa do velho homem, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Ou seja, não apenas para a manutenção própria, mas para ter condições de socorrer a outras pessoas. Tira-se uma roupa, coloca-se uma roupa nova. Tira-se uma roupa suja, rasgada, mal cheirosa, contaminada com as impurezas do pecado, coloca-se uma roupa nova, limpa, em justiça e retidão. E é nesse contexto destas mudanças, de tirar algo e colocar algo, que nós encontramos esta exortação. E, além de despirmos do velho homem, de nos revestirmos do novo homem, devemos ter o cuidado de não entristecer ao Espírito Santo. E a pergunta que cabe aqui é: por quê? Por que devemos ser cuidadosos? Porque as Escrituras trazem esta exortação para desenvolvermos o maior cuidado que nos for possível para não entristecer ao Espírito Santo. E a resposta vem logo a seguir. No qual fostes selados para o dia da redenção. E nesta segunda parte do versículo, nós encontramos o motivo, ou os motivos pelos quais devemos ser em extremo cuidadosos para com a terceira pessoa da Trindade. Em primeiro lugar, porque temos obrigação de gratidão ao Espírito Santo pela graça redentora em Cristo Jesus, que foi manifestada no passado para conosco. Pensem comigo, quem foi o agente, o instrumento de Deus para operar em nós o novo nascimento? Quem nos fez nascer de novo para vermos e entrarmos no reino de Deus? O Espírito Santo. Quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo? Quem nos levou a Cristo?
Uma vez regenerados, uma vez convencidos do pecado, da justiça, do juízo, quem nos tomou pelas mãos e nos levou aos pés de Cristo Jesus? O Espírito Santo. Por meio de quem o dom da fé foi dado a nós. Qual a importância do Espírito Santo na obra da redenção? Nós não estaríamos desfrutando da salvação em Cristo Jesus sem que o Espírito Santo aplicasse essa obra em nós, regenerando-nos, convencendo-nos, levando-nos a Cristo, sendo o instrumento pelo qual o dom da fé vem a nós. E como deveríamos ser gratos a Deus pela terceira pessoa da Trindade, pela obra que Ele faz, imperceptível, sem alardes, mas sem ela nós não desfrutaríamos da graça salvadora em Cristo Jesus. E quão ingrato seremos se, depois de Ele fazer tantas coisas a nosso benefício, nós o desprezarmos, nós o entristecermos, como se Ele nada representasse nas nossas vidas. Quanta ingratidão isso revelaria da nossa parte. E se somos cristãos, porque Ele fez todas estas coisas, nós somos selados. E olhem o que a Escritura diz: no qual, no Espírito Santo, fostes selados para o dia da redenção. Isto é, nós temos uma marca de reconhecimento e de propriedade de Deus estampada em nós. E essa marca é o Espírito Santo. Ele é o selo, a marca de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Ele é a marca de que somos propriedade de Deus, resgatados pelo sangue de Jesus. Como podemos manifestar ingratidão àquele que é esta marca em nós? Ele é o instrumento que Deus usou para nós desfrutarmos de todos os benefícios obtidos por Cristo na cruz do Calvário. Ele é o Espírito de adoção, mediante o qual clamamos: Abba, Pai. É por causa desta obrigação de gratidão que temos para com o Espírito Santo, que devemos exercer o maior cuidado para não fazer coisa alguma que venha a entristecê-lo. Alguém
fez uma pergunta e eu quero colocá-la para a nossa consideração. A pessoa disse o seguinte: depois de aceitarmos o uniforme do Rei Eterno, o selo do Espírito Santo, como podemos trazer de modo negligente desonra ao seu nome? Como diria um jornalista chamado Joelmir Betting, essa é para pensarmos na cama, perdendo o sono. Mais do que isso, o segundo motivo pelo qual devemos ter o maior cuidado para não entristecermos ao Espírito Santo é por causa das responsabilidades que temos em virtude da nossa condição atual. Nós fomos selados no Espírito de Deus, ou seja, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que têm a Jesus Cristo como seu Salvador, vivem em uma relação viva, desfrutam de um relacionamento vivo com o Espírito Santo de Deus. Isso não é opcional. Não existe a possibilidade de nós termos a salvação em Cristo Jesus, o perdão de pecados, e não termos um relacionamento pessoal e vivo com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na vida do cristão não é uma segunda bênção, uma segunda experiência, que o cristão pode ou não ter. No momento em que recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós entramos numa relação pessoal e viva com o Espírito Santo. E essa é a condição atual, presente, de todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Todos aqueles que são novas criaturas em Cristo Jesus vivem esse relacionamento. E esse relacionamento traz responsabilidades. E se é um relacionamento superior, se é uma comunhão de caráter superior, as responsabilidades trazidas também são superiores. Quanto maior o privilégio, maior o nível de responsabilidade. E se nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, isto é, desfrutamos de um relacionamento vivo e pessoal com a terceira pessoa da Trindade. Ele veio morar em nós. O nosso corpo foi transformado em templo do Espírito Santo. E, portanto, as responsabilidades que pesam sobre nós, em virtude desses privilégios, são maiores. E é por isso que precisamos ser cuidadosos, para não entristecermos ao Espírito Santo. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade, maior a exigência. Mas há uma terceira razão para sermos cuidadosos, a fim de não entristecermos ao Espírito Santo. É por causa da esperança de nossa redenção futura. Conforme a Escritura nos dizem, agora
somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós já somos salvos, já desfrutamos da salvação eterna, mas ainda não vemos a salvação em toda a sua plenitude, em tudo aquilo que está implícito na obra salvadora de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que há um dia, o dia da redenção, o dia de Cristo, quando então tudo aquilo que a obra redentora representa e implica será concretizado de maneira visível, palpável, em toda a sua plenitude. E o Espírito Santo é o selo, é a garantia dada por Deus de que nós participaremos desse dia glorioso no futuro. De que aquela redenção plena, que se concretizará nesse dia futuro, será concretizada em nós. Temos o selo garantindo isto. O Espírito Santo. O primeiro dia da redenção foi o dia em que o Senhor Jesus Cristo foi levado ao Calvário e morreu em nosso lugar e em nosso benefício. Foi isso lá no passado. Mas aquele dia marca apenas o início da obra redentora. A conclusão está marcada para um dia no futuro. E a garantia que nós temos de que participaremos desse dia futuro, assim como participamos daquele dia no passado, é o selo do Espírito Santo em nós. Para cada alma, o dia do perdão de Deus, o dia da sua recepção por Deus, é um dia de redenção. O dia em que a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus nos alcançou. E nós entendemos aquilo que Cristo fez e cremos nele como nosso único e suficiente Salvador. Este foi o dia da nossa redenção. Mas ainda, o dia da perfeita redenção está no futuro, quando seremos libertos de todo o mal. Hoje, no presente, esse dia é uma esperança, é algo que aguardamos, é algo que as Escrituras falam, nós cremos e com ansiedade esperamos. E essa esperança, na sua criação, na sua preservação, depende da obra do Espírito Santo, no qual fomos selados. E então podemos perguntar: se entristecemos o Espírito de Deus, aquele que nos sela para esse glorioso dia no futuro, como poderemos pedir o seu auxílio
para continuarmos esperando pela concretização desse dia? Como podemos suplicar o seu auxílio para suportarmos as angústias do tempo presente, as tristezas, as falhas, as frustrações? Mais uma vez, algo para considerarmos com calma, com a nossa cabeça no travesseiro. Se eu entristeço ao Espírito Santo, como eu posso clamar pelo seu auxílio, pelo seu amparo, pela sua assistência? Não há uma incoerência, no mínimo? Estas considerações, amados, nos mostram o quão cuidadosos devemos ser, o quanto devemos nos esforçar em nosso cuidado, no relacionamento com o Espírito Santo que habita em nós, a fim de não o entristecermos com nossas rebeldias, com nossas desobediências, com nossa incredulidade e tantas outras coisas que podemos fazer e que causam tristeza ao Espírito Santo de Deus. Temos, portanto, essa advertência na Escritura, para não entristecermos o Espírito Santo, de modo que ele se retire. Deixe de dar o seu consolo, deixe de fornecer o seu auxílio. Nesse aspecto, aquilo que lemos há pouco em Isaías serve de alerta para nós, de como Israel, em rebeldia, entristeceu ao Espírito Santo, de tal modo que o Espírito Santo se tornou em inimigo de Israel. Que coisa dura a Escritura diz ali. Temos então essa advertência. Faremos bem à nossa própria alma estarmos atentos, darmos ouvidos a essa advertência. Pois se ele deixar de dar o seu auxílio, quão escura e aflita ficará a alma abandonada. Quão aflita e escura ficará aquele cristão abandonado.